A primeira leitura da Parashá de Matot e Masei. Esse ano e a maioria dos anos a Parashá de Matot e Masei são lidas juntas, por isso vamos explicar de acordo com essa divisão e vamos marcar qual é a divisão também para quando é Matot e Masei separado. Disse Moshe para os líderes das tribos, para o povo de Israel, dizendo: esta é a ordem que Hashem ordenou. Ele deu o kavod para os líderes para ensiná-los a Torá primeiro e depois para todo o povo de Israel. Então a gente sabe que os outros ditos são assim. Então está escrito: vai a chuva, lava Hadon, vechola nessim baidai. Voltaram a Hadon e todos os líderes, e disse Moshe para eles, ou seja, primeiro fala com os líderes e depois Nigshu, se aproximaram todo o povo de Israel. E por que justamente essa lei de liberar as promessas é falado aqui para os líderes? Vem te ensinar que a liberação de promessas é com uma única pessoa, perito, um juiz, já é suficiente. E se não tem um perito, então 3 pessoas comuns. Ou será que Moshe não falou isso somente para os líderes e não passou para o povo? Então está escrito Zé Adavar. Está escrito em outro lugar, em Shchutei Chutz, sobre a fazer shechitá fora do local, Zé Adavar. Assim como lá foi falado para todo o povo de Israel, como está escrito Daber, Laharon, etc. Aqui também essa foi falada para todo o povo de Israel, só que para os líderes primeiro. Este é o dito Moshe. Ele tem a profecia de Koamar Hashem, assim falou Hashem, Kachatzot Alayla. E os Nevim também fizeram profecias com a palavra Ko. Mas Moshe, além de falar com a palavra Ko, Moshe tem profecia com a palavra Ze, este, que é mais revelado. Outra explicação, Ze, este, vem excluir. Ou seja, o Chacham, ele só pode liberar na linguagem de Hatará, que ele abre um nó que já foi feito. E o marido só pode liberar a promessa Hafará, ele cancela totalmente, se trocou, não está liberado, não está cancelado. Ou seja, o sábio tem o juramento, ele vai lá e tira o juramento a partir daqui. E o marido, quando ele cancela o juramento da sua esposa, ele cancela retroativamente, né, como se nunca tivesse. Um homem que vai fazer um juramento para Hashem, ou uma shivuá, existe promessa, existe juramento sobre a coisa ou sobre a pessoa, que ele proíbe algo sobre si, então ele não deve profanar os seus ditos. Tudo o que ele falou, de acordo com o que saiu da boca dele, deve fazer. Neder, pessoa que ela fala, é proibido para mim, é um julgamento, konam, uma linguagem de proibição, de juramento, que eu não vou comer tal coisa, ou que eu não vou fazer tal coisa. Então será que essa pessoa que ela jurou que ela vai comer taref, é chamado que não, tem que fazer tudo o que ela falou, ela jurou, tem que fazer. Está escrito lesor e sar, para proibir algo que era permitido, mas não liberar algo que é proibido. Isso, o juramento, obviamente, não tem força para isso. Lo yachel, não vai profanar, lo yechalel, ou seja, não deve fazer seus ditos rulim, profanos, simples, e sim deve dar santidade para suas palavras, dar palavra firme. E uma mulher que fizer um juramento para Hashem, ela proibiu algo na casa do seu pai quando ela era ainda jovem, ou seja, ela estava ainda na posse do pai, mesmo se ela não está na casa fisicamente, binureia, ou seja, não quando ela ainda é ktaná, que é menor ainda, e nem bogeret, quando já é um pouco maior. Por quê? A menor de bat mitzvah, então o juramento dela não é juramento, e a mais velha já não está mais na posse do pai para cancelar o juramento dela. O que é uma ktaná? Os sábios falaram de 11 anos e um dia, ou seja, a partir de 11 anos a gente já verifica sobre os juramentos dela, se ela sabe para quem que ela jurou, para quem que ela santificou algo. Então, se ela soube o que ela falou, o juramento dela é chamado de juramento. Com 12 anos já não precisa mais verificar, porque já tem bat mitzvah, a mulher com 12 anos já é juramento. E o seu pai escutou o seu juramento, a sua proibição que ela proibiu sobre si, e ele ficou quieto. Então, vão estar todos os seus juramentos, das proibições que ela falou, tudo vai valer normalmente. Mas se o pai impediu ela no dia que ele escutou, então todas as promessas e proibições que ela proibiu sobre si não vão ter validez, e Deus vai perdoar para ela, porque o pai dela impediu, o pai dela cancelou esse juramento. Se ele impediu ela do juramento, ou seja, que ele cancelou, então a palavra reni, anaá, eu não sei qual é. Quando fala em outro lugar, beyom shmo ishayani otá verefer, ou seja, como é impedir, é exatamente cancelando. Anaá é a afará. Pshutou, literal, a palavra reni quer dizer impedir, tirar, né, não deixar. Como a gente encontra essa palavra em vários lugares. Vashem islarlá, Deus vai perdoar para ela. Como assim perdoar? Se o pai liberou a promessa, então não tem o que perdoar aqui. Do que está se tratando? Uma mulher que jurou em Nazir, por exemplo. Hashem vai perdoar para ela. Como assim perdoar? O que ela fez de errado? Ela fez o juramento, o pai cancelou, então ela não transgrediu nada. Do que está se tratando? De uma mulher que ela jurou em Nazir, por exemplo. E o marido dela, se for um caso mais velho, ou o pai, dependendo do caso, cancelou.
e ela não sabia, e ela está transgredindo aquela promessa dela, ela está bebendo vinho, ela está se purificando para a morte, ela está fazendo coisas que o Nazir não pode fazer. E por mais que, na verdade, o juramento dela não está válido, ela, na cabeça dela, achava que estava válido. Então, nesse caso, ela precisa de perdão, por mais que o juramento está cancelado. Então, a gente pode fazer uma dedução aqui, se quem jurou e o juramento foi cancelado, precisa de perdão, muito mais quando a pessoa não foi cancelada, o quanto a gente tem que respeitar o juramento, uma palavra. E se a mulher tiver casada com um homem e seu juramento estiver com ela, ou a expressão dos seus lábios que ela proibiu sobre a sua alma, ou seja, ela está. E se ela for para um homem e seus juramentos sobre ela, ou a expressão dos seus lábios que ela proibiu sobre a sua alma, se ela tiver para um homem, ou seja, se ela tiver noiva para um homem, ou será que está falando de uma nessuá, de uma casada aqui? Então, em outro lugar fala se ela jurou no caso do marido dela, então lá está falando sobre a casada. Aqui está falando sobre a noiva. E vem te ensinar aqui uma lei que é um pouco diferente, que precisa do pai e do marido para cancelar o juramento dela. Se o pai cancelou e o marido não, ou o marido cancelou e o pai não, então não está cancelado. E, obviamente, nem precisa falar se um dos dois deu validez para o juramento. Falou, muito bom esse juramento, que não está cancelado. O Nedarei, o seu juramento está sobre ela, ou seja, ela já veio para o noivado com o juramento que ela fez na casa do pai. E o pai não escutou e não cancelou e não deu validez. Vexamá e Shai, no dia que o marido dela escutou aquilo e ele ficou quieto, então todos esses juramentos e proibições que ela proibiu vão ter validez, vão estar 100%. Vai escutar o marido dela, ou seja, se o Baal Kiem, se o marido falar tá certo, sinal que está válido mesmo se o pai depois quiser cancelar. E se no dia que o marido dela escutar o juramento, ele impedir ela, cancelar o juramento que ela fez e a expressão dos seus lábios que ela proibiu sobre a sua alma, que então Deus vai perdoar para ela. Será que vai ser cancelado mesmo se o pai não cancelou no caso da noiva? Então está escrito Binurea Beitavia, enquanto ela está jovem, ela está na posse do pai, ou seja, se ela está noiva, mas ela não casou, ainda precisa também que o pai cancele. E um juramento de uma viúva ou uma separada, tudo que ela proibiu sobre ela vai estar vigorando sobre ela normalmente. Ela não está nem na posse do pai e nem na posse do marido. E uma viúva do casamento está se tratando, mas viúva de noivado, que o noivo faleceu, então, do momento que o noivo faleceu, ela volta para a posse do pai. E se ela jura na casa do marido dela, ou ela proibiu algo sobre si, está se tratando de uma nissuá, de uma casada, e o marido dela escutou e ficou quieto, não impediu ela, então vai ter vigor todos os seus juramentos, as proibições que ela fez sobre a sua alma vão ter validez. E se ele cancelar, o marido dela escutar e cancelar, no dia que ele escutou, então tudo que ela falou não vai ter nenhuma validez e a Hashem vai perdoar para ela se por acaso ela transgredir, sem saber que na verdade nem tinha mais o juramento valendo. Toda promessa, todo juramento de proibição para fazer uma alma sofrer, ou seja, para impedir de comer algo, impedir de alguma coisa, o marido vai dar validez, o marido vai cancelar. Já que a gente falou que o marido cancela, será que está tratando todo juramento de qualquer tipo? Então fala leanot nafesh, só aqueles juramentos que afligem a alma de alguma certa maneira, como a Guimarães explica, né, de questões de comida e outras questões de embelezamento, etc. E se o marido ficar quieto de um dia para um dia e vai dar validez para os seus juramentos e todas aquelas proibições que ela fez vão estar, já que ele ficou quieto no dia que ele escutou, de um dia para um dia, para você não pensar que é 24 horas que tem para o marido cancelar. Não, de um dia para um dia, ou seja, passou o dia, se escureceu, já não tem mais como cancelar. E se ele cancelar aquelas promessas depois que ele escutou, então ele vai aguentar o pecado dela. Como assim? Primeiro ele escutou e deu validez, falou, muito bom, gostei desse juramento. E depois ele cancelou, mesmo que foi no dia. Pela lei ele não tem mais como cancelar. Só que a mulher vai escutar que ele está cancelando e vai achar que foi cancelado, mas não valeu. Então ele vai receber o castigo, ele entra no local dela, porque a gente vê que a pessoa que causa um tropeço para o amigo, ele vai entrar no local dele para todos os castigos. Essas são as leis que Hashem ordenou para Moshe, entre o homem e o marido, entre um pai e uma filha, que na sua juventude está na casa do seu pai, ou seja, está na posse do pai. Até aqui a primeira leitura da Parashá de Matot, se fosse separado. E disse Hashem para Moshe, dizendo, você vai vingar a vingança do povo de Seir dos Midianitas, e depois você vai se juntar com seus antepassados dos Midianitas e não dos Moavitas, porque os Moavitas estavam com medo. Eles estavam com medo que o povo de Seir ia pegar despojo deles, como está escrito, não faça guerra, mas podia pegar despojo.
Mas os midianitas, eles se meteram numa guerra, numa briga que não era deles. Então você deve vingar dos midianitas. Outra explicação, por que de Moab não? Por causa de duas pombinhas boas que vão sair de Moab, Ruth, a Moviá, e Naamá, a Amonit, que se converteram. Ruth, a Moviá, era ancestral de rei Davi, etc. Disse Moshe para o povo, dizendo, Echaltzu, se juntem, se armem de vocês pessoas para o exército, eles vão estar sobre Midian para dar a vingança de Deus em Midian. Por mais que ele escutou que a morte dele depende disso, ele fez com alegria e não atrasou. Olha, faça isso, depois você vai falecer. E ele fez com toda a alegria. Echatzu, se armem, como a tradução do Uncas, Halutzei Tzavá, ou seja, coloquem armas para vocês. Anashim quer dizer pessoas boas, Tzadikim, escolha para a gente pessoas, Anashim, Chachamim, etc. Vingança de Hashem, antes falou vingança do povo de Israel. Por que fala que é vingança de Hashem? Porque aquele que é contra o povo de Israel está como se estivesse se levantando contra Kadosh Baruch Hu, contra o próprio Criador do Universo. 1000 para a tribo, para todas as tribos do povo de Israel, vão mandar para o exército 12.000 soldados no total, para todas as tribos, inclusive a tribo de Levi, por isso que fala para todas as tribos. E foi entregue dos soldados do povo de Israel 1000 para a tribo, total 12.000 soldados armados para a guerra. Foram entregados, parece que não foram com boa vontade, me mostrar o louvor e o carinho que os líderes do povo de Israel têm, enquanto que o povo de Israel gostam deles. Quando eles escutaram, antes de escutarem a morte de Moshe, então eles queriam atacar ele, queriam apedrejar ele, mas agora que estão escutando que a morte de Moshe depende da vingança de Midian, eles não queriam ir, eles tiveram que ir forçadamente, vai Masru, eles não queriam ir sabendo que isso estava ligado com a morte de Moshe. E Moshe mandou eles 1000 para cada tribo, para o exército, eles, esses 12.000, com Pinchas, filho de Elazar Cohen, para o exército, com tecidos sagrados e as trombetas de tocar a truá na mão. Eles e a Pinchas, daqui a gente vê que Pinchas valia por todos eles. E por que Pinchas foi e não Elazar? Kadosh Baruch Hu falou, quem começou a mitzvah, que ele matou a Cosbi, filha de Tzura, a princesa, vai terminar. Outra explicação, ele foi fazer a vingança de Yosef, que era ancestral da mãe dele, quando está escrito que os Medanim venderam ele para o Egito, etc. E da onde a gente sabe que a mãe de Pinchas era descendente de Yosef, como está escrito, das filhas de Putiel, ou seja, ela era descendência de Yitro, que engordou Pitem, bezerros para Vodazará, e descendência de Yosef, que Pitpet, a palavra Putiel, lembra para a gente Pitpet, que ele desprezou e conquistou seu Yetzirará, lutou e venceu contra ele, na história da esposa de Potifar. Outra explicação, por que Pinchas foi para a guerra? Porque ele era o Meshor Milchamá, ele era aquele Cohen ungido para a guerra. Utensílio sagrado é a arca com tzitz, também com a plaquinha, porque Bilam estava junto e estava fazendo os reis de Midian voar com feitiçaria. E ele próprio estava voando. Então mostrou para eles o tzitz, a plaquinha, que o nome de Deus estava lá, e eles caíam. Por isso está escrito Al-Halem, sobre os defuntos, estavam caindo. Os reis de Midian que estavam caindo do céu sobre os outros defuntos que estavam ali na terra. Assim também sobre Bilam está escrito Al-Halem, no livro de Yoshua. Beador na sua mão, ou seja, na sua posse, como está escrito, Veikachet Kol Artzomedo, pegou a terra da sua mão, ou seja, modo de falar da sua posse. E eles se juntaram, o exército de Midian, como Hashem ordenou para Moshe, e mataram todos os homens. E os reis de Midian mataram sobre os outros defuntos, os outros corpos, os 5 reis, Evi, Rekem, Tzur, Hur e Reva, os 5 reis de Midian, e o Bilam, filho de Beor, mataram na espada. Por que a Torá fala que são 5? Eu sei contar que são 5, porque tem que falar isso. Ensinar que todos estavam juntos no conselho contra o povo e todos estavam juntos no castigo. Bilam, ele foi lá junto com Midian, por quê? Ele foi receber a recompensa dos 24.000 judeus que morreram pelo conselho dele do pecado, como foi contado. E, na verdade, saiu de Midian no encontro de Israel, dando um conselho ruim. Falou, olha, quando vocês eram 600.000, vocês não conseguiam, agora com 12.000 vocês querem guerrear? E aí foram o povo de Israel e pagaram para ele tudo que ele merecia, não deixaram nada atrasado, ou seja, pagaram muito bem, mataram ele na espada. Por que na espada? Já que ele veio com o povo de Israel, ele trocou a profissão dele com a profissão deles do povo, porque o povo de Israel ganha com a boca, com a reza, com a tefilá, e ele veio e começou a tentar amaldiçoar com a boca. Então, também vieram o povo de Israel e trocaram a profissão deles pela profissão dos povos que vêm com a espada, com o Tishid Vachabechat e Rie, sobre Isav, então mataram o Bilam com a espada. E o povo de Israel pegaram de despojo de guerra as esposas de Midian, as crianças e todos os animais, o rebanho e todos a posse deles levaram como despojo. E todas as cidades, com todas as suas habitações, todas as suas cidades fortes queimaram com fogo.
Tirotam são as cidades importantes onde ficavam os responsáveis religiosos, pessoas que sabiam as leis do povo, etc. Outra explicação são os locais onde os ministros ficavam, como está explicado, Sarnei Plistim, Turnei Plistai. Então, Tirotam seriam as cidades onde ficavam o governo, etc. E pegaram todos os espólios e o despojo do ser humano e do animal. Por que eu tenho que falar isso? Vim te ensinar que eles eram ksherim e tzadikim, eles não roubaram sem permissão. Sobre isso está escrito na Kabbalah, os dentes são como o rebanho de ovelhas, ou seja, até as pessoas da guerra, os dentes que atacam são tzadikim, eles não pegaram algo que não podiam pegar. Shalal são os objetos de roupa e enfeites, joias, etc. Baz outros objetos que não são importantes, que não são joias, que é mais desprezado. Malkor, ser humano e animal. Em outro lugar que usa a expressão Shevi e Malkor, então Shevi é ser humano que está sendo levado e Malkor para animal. E trouxeram para Moshe, para Elazar a Cohen, para toda a congregação do povo de Israel, o despojo, os espólios, o despojo para o acampamento do Arvot Moav, que ficava na margem de Arden e Yerechó.